Bom dia a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho desses desafios, de forças e fraquezas que ele encontrou ao longo desses anos nas pesquisas. Então, como pontos fortes, ele achou grande número de estudos, diferentes desenhos de pesquisa, períodos longos de observação, grande número de amostras randômicas, grupos diferentes de população, diferentes localizações geográficas, diferentes grupos investigativos, descobertas presentes quando não procuradas e descobertas onde esperadas. Então, a gente vai entender um pouquinho de cada tendência. Então, no grande número de estudos, ele diz que as descobertas de mais de 1.800 estudos quantitativos apoiam uma associação positiva entre a religiosidade, espiritualidade e uma saúde melhor. Quanto aos diferentes desenhos de pesquisa, ele diz que muitos estudos experimentais e experimentos clínicos, eles testaram essas intervenções e constataram que melhora a saúde, principalmente a saúde mental. E uma maioria desses estudos também reportou efeitos positivos. Então, dessa forma, seja qual for a metodologia utilizada de pesquisa, os resultados são frequentemente similares e sugerem que existe uma relação entre religiosidade, espiritualidade e uma saúde melhor. Os períodos longos de observação, ele diz que tem uma significativa proporção de pesquisa que envolve um desenho prospectivo de um grupo de apoio, com períodos de follow-up de alguns meses até mais de 50 anos. Então, ele consegue comprovar ao longo desses anos o efeito dessas pesquisas, né? Quanto ao grande número de amostras randômicas, ele diz que, embora o uso dessas amostras pequenas são representativas e sejam frequentes nessa pesquisa, houve também centenas de estudos que utilizaram grande número de amostras randômicas e reportaram também relações positivas entre elas. Quanto aos grupos diferentes de população, ele diz que muitas populações foram estudadas, incluindo pessoas de diferentes idades, raças, gêneros, níveis educacionais, status socioeconômicos e saúde física ou emocional. E que essas relações positivas foram reportadas em cada um desses grupos populacionais. E quando essas descobertas elas variavam, isso acontecia geralmente em grupos onde já era esperada essa alteração. Quanto às diferentes localizações geográficas, os estudos foram conduzidos no mundo inteiro. Então, as descobertas positivas foram reportadas na maior parte das áreas, embora tendam a ser mais fortes em países de desenvolvimento, onde esses recursos materiais eles são menos abundantes. E forças políticas influenciam as descobertas em algumas partes do mundo, onde a filosofia ateísta do governo acaba suprimindo a liberdade religiosa dessas pessoas. Quanto aos diferentes grupos investigativos, ele nos diz que talvez um dos maiores pontos fortes, né, dessa pesquisa seja o número de diferentes investigadores e equipes de investigação que reportam descobertas positivas. E as descobertas presentes quando não procuradas, ele relata, né, que existe uma relação positiva recorrente entre religiosidade, espiritualidade e saúde, que aparece em estudos que estavam focados em assuntos totalmente diferentes. E que no final os pesquisadores começaram a tomar nota desses achados e acabaram intencionalmente procurando por eles também, o que validava essas pesquisas. Descobertas onde já era esperado, né? Então, baseado no que conhecemos sobre os processos psicológicos sociais, comportamentais e fisiológicos, a relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde é tão plausível quanto coerente. Então, dessa forma, uma relação entre elas deveria ser esperada, e na maior parte dos estudos é o que foi encontrado realmente. Agora, os pontos fracos, né? Então, ele fala sobre os estudos transversais, pequenas amostras não representativas, métodos fracos, medidas fracas, controles inadequados, modelagem incorreta, interpretações exageradas de resultados e pontos fracos variados. Quanto aos estudos transversais, ele diz que aproximadamente 80% a 90% desses estudos são associados.
Quanto aos métodos fracos, a falta de fundamentação é um problema. Então, métodos fracos diminuem a possibilidade de detectar relações significantes, uma vez que a metodologia falha adiciona variabilidade nas previsibilidades e resultados que estão sendo medidos. Então, isso a gente ouve toda semana aqui do Frederico, né? Assim, o quanto a gente precisa embasar os métodos para que a pesquisa seja eficaz. Então, amostras pequenas não representativas. Então, a falta de apoio, né, financeiro para essas pesquisas, ela tem tornado difícil desenhar estudos que envolvam amostras grandes e randômicas. Então, a amostra pode não ser grande o suficiente para ter poder adequado para detectar uma associação, quando presente, né? E também por não haver pessoas não religiosas o suficiente nessas amostras para permitir uma variabilidade adequada. Então, normalmente elas são feitas com pessoas que são religiosas, então é mais fácil de apresentar esses resultados. Então, eles falam que eles têm uma dificuldade nisso. As medidas fracas, ele fala que muitos estudos incluem somente uma ou duas questões superficiais sobre o envolvimento da religiosidade e espiritualidade. Novamente, isso ocorre frequentemente porque a pesquisa não foi direcionada para esse estudo, né, para essa relação, e os pesquisadores originais não queriam tomar muito espaço nas entrevistas com as questões desse tópico. Quanto aos controles inadequados, um número de estudos prévios da relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde não controlou fatores que poderiam confundir e que poderiam ter explicado essa relação também. Quanto à modelagem correta, ele fala que ao examinar as variáveis nesses modelos, juntamente com outros fatores de previsão, onde o objetivo é determinar se a religiosidade e a espiritualidade influenciam o resultado para a saúde, é importante considerar os efeitos diretos das variáveis no resultado e os efeitos indiretos que ocorrem através de variáveis interferentes nesse modelo. E aí ele deu como exemplo os mediadores. As interpretações exageradas de resultados, ele fala que alguns pesquisadores podem fazer afirmações que vão além dos dados. Isto é, interpretar resultados de formas que não são cientificamente apropriados. Então, tem um viés do próprio cientista. Então, esses pontos fracos variáveis são: não existem estudos suficientes em aplicações clínicas que orientem os praticantes de como aplicar os achados da pesquisa em cuidados com pacientes. Não há quase, né, a terapia cognitiva religiosa suficiente. Permanecem incertezas sobre os mecanismos pelos quais religiosidade e espiritualidade influenciam a saúde física. A complexibilidade da relação entre elas falha para considerar o espaço de tempo que os efeitos ocorrem e falha ao considerar a exposição da linha de vida nas influências da religiosidade e da espiritualidade. Então, tem também as preocupações exageradas, que ele diz que são as descobertas correlacionais, medidas correlacionais, controles inadequados, interpretação exagerada de resultados, investigações tendenciosas e padrões mais altos. Então, quanto às descobertas correlacionais, ele diz que alguns críticos dizem que as relações entre a religiosidade, espiritualidade e saúde são simplesmente correlacionais. Mas o fato é que muitas descobertas importantes na medicina também foram correlacionais, como o estudo, né, do cigarro, que só a fumaça pode causar câncer de pulmão nas pessoas que estão ali do lado, né? Então, quanto à qualidade de medidas, ele diz que admite-se que uma vez que diferentes tradições de fé enfatizam diferentes aspectos de crença e prática, algumas medidas podem não dar o peso adequado a todas as expressões da religiosidade e espiritualidade, o que afeta a precisão pela qual o compromisso é avaliado. Os controles inadequados, ele fala que se estudos submetidos à revisão de colegas em revistas especializadas não controlam adequadamente os pontos confusos, então são improváveis de serem publicados, o que tem ocorrido nos últimos 10 a 15 anos. E as interpretações exageradas de resultado, ele diz que a falha está em considerar indiretamente os efeitos em modelos que incluem mediadores ou falha de medir precisamente o controle para os efeitos de raça, idade
educação e status socioeconômico, e também podem produzir resultados que subestimem essa verdadeira associação. As investigações tendenciosas, ele diz que uma outra reclamação muito comum é que os pesquisadores nessa área, eles mesmos são religiosos. E dessa forma querem encontrar uma associação entre elas, né, levando a resultados tendenciosos que eles reportam. Então, ele diz que o Código de Ética Científica requer que esses pesquisadores desenhem estudos de forma que suas próprias tendências não interfiram no estudo que estão desenvolvendo, o que é comum em todas as áreas, né? A gente já escolhe um tema para ir pesquisar, é sinal que a gente já está acreditando nesse tema, mas que ele diz que nós precisamos ter muita consciência de ser o mais, não interferir o menos possível na nossa própria pesquisa. Em padrões mais altos, ele fala que os pesquisadores devem sempre seguir um plano de análise, reportar todos os textos estatísticos feitos e procurar publicar suas descobertas sem considerar se elas apoiam ou contradizem suas hipóteses. Então, mesmo não encontrando os dados que a gente quer, né, que a gente apresente essas pesquisas. Então, como desafios, os maiores são a falta de fundos, falta de investigadores treinados e falta de pesquisa sustentável. E aí ele conclui nesse capítulo, né, que as pesquisas publicadas até agora sobre religiosidade, espiritualidade e saúde possuem numerosos pontos fortes. Mas, entretanto, muito espaço para melhoras e os pontos fracos da pesquisa, eles precisam de correção para chegar a um quadro mais preciso de si e como essa religiosidade e espiritualidade podem afetar a saúde. Muitos desafios também influenciam o crescimento da pesquisa, incluindo a falta de fundo para tais pesquisas, falta de investigadores treinados e falta de programas de pesquisa sustentáveis sobre a religiosidade, espiritualidade e saúde. E por último, ele fala que os pontos fortes da pesquisa, eles devem encorajar estudos futuros e que os pontos fracos devem representar oportunidades e que as críticas exageradas devem provocar uma confrontação e os desafios devem produzir uma determinação. Então, em cima de tudo isso, né, que a gente apresente aí mais pesquisas com mais metodologia e trabalhe todos esses pontos, tá bom? Obrigada. Sérgio, não vai falar nada. Não, talvez o que eu pensei em perguntar para você, essa história assim do professor Koenig, ele realmente representa hoje, dentro do estudo de religiosidade e espiritualidade, nós temos ele um marco, né? Ele faz uma divisão aí entre essa pesquisa, teoricamente uma pesquisa mais consistente, e essa investigação que todos nós, na verdade, queremos fazer, mas nós não sabemos nem por onde começar. Quando a gente tem a intenção de trazer essas ideias para uma universidade, trazer essas ideias para uma instituição científica. Então, eu que você, Mário, você já esteve com ele, o Frederico também, né? Assim, a formação dele, ele tem base, tem conhecimento estatístico, por exemplo, sólido, ou ele faz consultas num estatístico para que esse estatístico possa estar orientando ele. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você vai fazer consulta estatística, um estatístico espírita, eu vejo assim, né? Ele vai ter uma tendência a te ajudar no que você... Agora, um estatístico ateu, ele vai... Eu penso um pouco nisso, assim, entendeu? Essa é a minha... Pode ser um viés... Ou a ciência ela é tão neutra que ela não... Eu acho que realmente... tem todo um time de pesquisa que influencia o viés. Ele coloca uns problemas, como a própria religião do pesquisador, né? E ele é protestante, então ele tem o viés dele também. E uma coisa que ele coloca, mas que não tem como fugir, não publicar resultado negativo. Quer dizer, primeiro que as revistas já têm uma dificuldade. Segundo que o próprio pesquisador, ele
tende a mudar a linha de pensamento dele e fica por ele mesmo. Aquilo não é reportado. Então, se ele fez uma pesquisa e viu que não mostrou aquilo que ele estava pensando, ou ele tenta de outras maneiras um outro resultado, uma outra metodologia para comprovar, e se não conseguir também não vai reportar. Então esse viés é bem importante. Então tudo que a gente pode ver aqui, que é positivo, o resultado, pode ser um viés simplesmente da própria ciência que tende a aceitar resultados positivos de pesquisa. Então acho que isso, ele tem um conhecimento sólido de estatística, de desenho de pesquisa, mas ninguém faz pesquisas como a gente aqui, bater o escanteio e cabecear, sabe? Não existe isso. Primeiro que todo trabalho de pesquisa tende a ser remunerado. Então, toda hora de pesquisa é contabilizada na remuneração da pessoa. Essa pesquisa que a gente faz, né, fazer tudo na raça, não existe países assim onde a pesquisa é levada a sério, né? Então, por um lado é bom, porque a gente consegue fazer sem obrigatoriamente ter uma bolsa ou ter um pagamento para aquele trabalho que é o trabalho de pesquisa. Mas, por outro lado, você não profissionaliza, né? Você não chega a lugares que poderia atingir. Então, no caso da estatística, é sempre pago para o estatístico fazer o trabalho. A pessoa pode até olhar os dados e rodar algumas análises, mas antes começa um plano de análise estatística, antes até de começar a fazer análise. Então, isso até é reportado nos estudos clínicos, e depois tem uma equipe ou um estatístico que vai fazer. Claro que ele pode, o viés dele pode também influenciar aquilo, mas ele está trabalhando números, não tem como ele torturar muitos números também, e também você tem que mostrar reprodutibilidade, quer dizer, aquele teste que a pessoa rodou, um outro pode rodar igualmente. E hoje tem uma política de compartilhamento de bancos de dados. Até existe para estudos clínicos da indústria farmacêutica, existe uma política desses dados estarem abertos. Porque, imagina, a gente está falando de um elemento aqui não comercial, mas de um remédio. Vai lá o estatístico, o viés é muito maior. Mas, vamos seguir adiante, a gente discute o resto no final também. Então, o meu capítulo se refere a uma agenda para a pesquisa de campo. Eu achei essa imagem, imaginei o Star Trek, porque parece que a gente está numa viagem para o infinito e não sabemos onde que a gente vai chegar. Então, nesse capítulo, ele tem alguns objetivos. Identificar estudos, então aqui ele já evidencia alguns estudos que já existem, comenta sobre isso, e argumenta se o estudo foi bem feito, se não foi bem feito, né, para avaliar no sentido de prevenção e melhora do paciente e redução das despesas na área de saúde. Então, a preocupação também com isso, quer dizer, dentro dessa visão aqui, nesse capítulo, existe uma preocupação qual seriam as pesquisas de maior prioridade, né? Então, uma delas seria reduzir despesas de saúde. Identificar os estudos de baixa e alta prioridade e qualificar os estudos em alto, moderado e de baixo custo. Então, nós ele dividiu em saúde mental, saúde física, utilização do serviço de saúde, aplicações clínicas, estudos de baixa prioridade, becos sem saída, quer dizer, estudos que não vão levar a nada, melhor não fazer. Pesquisa qualitativa versus quantitativa e sempre um trabalho em colaboração, ou seja, um trabalho de equipe. E depois ele dá um sumário e conclusões. Então ele monta uma tabela e essa tabela resume tudo que ele discute no capítulo. Então nessa tabela está lá proposta de agenda de pesquisa
para a área de religião, espiritualidade e saúde, que ele lista conforme a prioridade, que está baseada no conhecimento do autor, né, na área, na experiência que ele já tem na área, e também relaciona se é de alto custo, custo moderado ou baixo custo. Então, a primeira parte, então, relacionando saúde e espiritualidade com saúde mental. Então, a gente tem lá, é interessante, quer dizer, é prioridade estudar transtornos emocionais comuns, que afetam a maioria aí da população, depressão, ansiedade, transtornos emocionais do paciente crônico ou deficiente, lidar com o cuidador e a adaptação desse cuidador com o paciente, transtornos mentais crônicos, como esquizofrenia, bipolaridade, prevenção do uso abusivo de substâncias, álcool, droga, cigarro, virtudes humanas, então, perdão, gratidão, generosidade, altruísmo, emoções positivas, alegria, felicidade. Eu grifei ali significado, que às vezes não consigo entender muito, que a gente identifica como emoções positivas e significado. Aí, sei lá, a gente pode discutir. Propósito, esperança, otimismo. Interações com tratamentos convencionais, medicações e psicoterapia, efeitos negativos sobre a saúde humana. Interessante também que ele pontua isso, efeitos negativos da religiosidade e espiritualidade na saúde humana. E compreender os efeitos específicos de cada religião, quer dizer, conforme a religião. Então, esse MC, custo moderado, HC, custo alto, né? E LC, custo baixo. Então, falando um pouco de cada um, vou tentar resumir o máximo possível. Então, observem que, por que é importante trabalhar depressão e ansiedade? Porque existe uma alta prevalência disso, principalmente em mulher. Isso incapacita muitos adultos, inclusive que são responsáveis pelo sustento da família, né? Hoje em dia temos muito crianças e adolescentes que já tomam antidepressivos, né? Uma idade ainda bem menor, então é uma área importante. E existe pouca informação sobre o papel que a RS, vou falar RS um pouquinho mais rápido, na prevenção, possa ter na prevenção ou no tratamento de doenças emocionais. Então ele diz que tem vários estudos transversais porém poucos estudos prospectivos, como a RS pode afetar a depressão ao longo do tempo. E ele propõe aqui que se faça mais estudos clínicos, ensaios clínicos. Então, transtornos emocionais em idosos e doentes crônicos. Então, outra coisa importantíssima, os baby boomers, né, que eu estou fazendo parte do grupo, né, tem muita gente fazendo parte do grupo, então está crescendo cada vez mais, ainda mais com essa história da gente viver mais tempo. Então, nos Estados Unidos, 76 milhões, com tendência de crescimento. Então, doenças crônicas, quer dizer, é muito importante ver qual o efeito da religiosidade e espiritualidade nesse aspecto, né? Há poucas pesquisas e a depressão pode levar a outras doenças incapacitantes, então isso é preocupante, né? Incluindo aqui os transtornos emocionais de pacientes que chegam à demência. Então, existe uma alta projeção de que a gente vai aumentar muito pacientes com demência devido a esse aumento na sobrevida, né? São aqueles nascidos, acho que é de 50, na década de 50 até 60. Aquele boom populacional. Porque nós estamos agora na população, acho que é Z já, Y, não sei. Então, está crescendo muito, né? Fatores que incentivam a pesquisa, então eu sempre vou colocando. Então, outra coisa importante, como é que o cuidador, como preparar esse cuidador? Como ele vai se adaptar a essas pessoas que podem chegar à demência, uma idade muito alta e com vários problemas de saúde. Então, estudar o papel da religiosidade e espiritualidade na adaptação e bem-estar dos cuidadores. Será que é necessário tantos
casas de repouso, será que haveria possibilidade desse cuidador tratar o seu ente querido dentro de casa mesmo? E isso seria mais importante em termos de saúde para o paciente, para o cuidador? Facilitar a ação dos cuidadores em casa. Prevenir internações em instituições, que é caro, né, um custo bem alto. Cuidar dos idosos cronicamente. E tem enorme importância para a saúde pública tudo isso, por conta da redução dos custos, ou seja, aplicar em programas de saúde que já existe essa tendência aí da RS, religiosidade e espiritualidade. Transtornos mentais crônicos, então como transtornos mentais crônicos tem esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, uma série de doenças, de patologias mentais, e que precisam, de alguma maneira, precisam de ajuda nesse sentido. Então, há poucos estudos, existe alguma coisa com relação à medicação, mas a gente precisaria aumentar os estudos. E existe um trabalho, eu pontuei o trabalho ali, que é um estudo sobre o efeito da RS no tratamento do déficit de atenção e hiperatividade. Pesquisa também necessária em pessoas de todas as idades, origem étnicas, locais geográficos, que ainda é pouco, e o papel da RS em crianças e adolescentes sobre a causa e a capacidade de lidar com transtornos mentais. Então, será que, como uma criança lida com isso quando ela tem envolvimento, né, espiritual ou religioso? Prevenção do uso abusivo de drogas. Então, seria de grande importância o envolvimento da religiosidade, espiritualidade nessa área, porque muitas vezes o uso abusivo de álcool ou de outras drogas está relacionado com atividade criminosa, né? Distúrbios emocionais. Então, seria de grande importância avaliar isso, uma vez que é dispendioso, que é caro, né? Bom, 90% de mais de 400 estudos sugerem que as crenças e atividades CRS estão inversamente relacionadas ao uso e abuso de álcool e de outras drogas. Então, esses estudos, ele dá as referências. Então, mas são várias, então não coloquei aqui. Pesquisas para documentar a suposta eficácia dos programas desenvolvidos nos alcoólicos anônimos, por exemplo. A gente sabe que existe, sabe que é importante, sabe que auxilia, mas não tem pesquisa, talvez estatística, mas uma pesquisa que pode aprofundar nisso, nessas instituições, né? Virtudes humanas. Então, já foi até comentado aqui na outra apresentação, a respeito da gratidão, humildade, perdão, generosidade, altruísmo, autodisciplina. Há poucos trabalhos e a ideia é qual é o efeito da RS no desenvolvimento e manutenção dessas atitudes virtuosas. E tendo essas atitudes virtuosas, então você teria menos distúrbios emocionais, abuso de substâncias e outros transtornos mentais ou problemas sociais. Então, tudo isso poderia diminuir não só a despesa, como melhorar a saúde da população. Emoções positivas. Então, a pesquisa, o papel da RS na geração de emoções positivas. Então, ele diz que realizar estudos longitudinais e de intervenções que comparem as atividades RS com o desenvolvimento humanístico e gerações de emoções positivas. Então, as emoções positivas podem trazer muitos benefícios em termos físicos, inclusive. Aí ele pontua o que melhora o sistema imunológico, endócrino, cardiovascular, e então seria de grande importância as emoções, quer dizer, fortalecer as emoções positivas. Então, ele diz que grandes órgãos de financiamento do governo americano preocupam-se com transtornos mentais e ignoram como os aspectos positivos da saúde pode refletir numa melhora da prosperidade humana, quer dizer, vou reduzir os transtornos mentais, motivando as emoções positivas, né? Então, seria um aspecto muito importante. Não cuidar só da doença, mas fomentar outros trabalhos, né, que envolvem emoções positivas.
Outra coisa, qual seria a interação com tratamentos já convencionais? Então, o envolvimento com a religiosidade, espiritualidade, pode contribuir no tratamento que já existe, quer dizer, reduzir esse tratamento em termos de tempo, ou mesmo de eficácia, melhorar a eficácia? Essa é a ideia. Então, ó, deste modo, será que crenças religiosas, espirituais podem afetar a eficácia dos tratamentos? Então, já existe alguma coisa, mas ainda precisa de mais estudos. Então, eu pontuei aqui que pelo menos nas psicoterapias já existem trabalhos publicados que diz que sim, que melhora a psicoterapia o paciente envolvido com a RS. Efeitos negativos na saúde mental. Eu achei bem interessante e quis trazer um pouco mais sobre isso, porque a gente tem a tendência de achar que só tem os efeitos positivos, né? Mas pode ter efeitos negativos também. Então, uma coisa que me chamou a atenção, ou a pessoa que às vezes entra numa instituição, uma igreja, o que ele chama ali de tradições de fé, às vezes apresenta, dependendo da personalidade dela, uma sensação de angústia por não conseguir atingir o que é esperado ali, naquela congregação, naquela comunidade. E se ela já tem, né, uma possibilidade de desenvolver, por exemplo, tem um traço obsessivo-compulsivo, quer dizer que isso pode prejudicar ainda mais esse traço. Então, poderia ser um momento negativo, né, da RS envolvendo isso. Então, existe, é claro, já evidências que podem, por exemplo, ajudar outras pessoas que estão se autodestruindo ou com algum outro problema, mas também pode piorar alguns casos. Então, este nível de detalhe é necessário estudos futuros para ajudar a determinar por que a religiosidade, a espiritualidade pode ser benéfica para alguns, mas não para outros. Compreender os efeitos específicos da religião. Então, aqui ele comenta uma coisa bem interessante: investigar os efeitos que diferentes sistemas de crenças religiosas têm sobre a saúde mental. Cristão, judeu, hindu, budista, muçulmano. Será que as diferentes religiões, com crenças, doutrinas e práticas variadas, influenciam a saúde mental de diferentes maneiras? Esse efeito está associado ao ambiente ou está associado à cultura? Que efeito as diferentes formas de envolvimento religioso têm sobre a saúde mental? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as formas orientais de práticas, por exemplo, meditação, são orientadas individualmente e, às vezes, elas não estão assim. A pessoa desenvolve, por exemplo, a meditação, mas não porque ela esteja ligada a alguma religião ou alguma crença. Ela desenvolve a técnica de meditação, né? Oração, ela faz oração, mas ela também não é católica, nem está envolvida com nenhuma comunidade, né? Então, será que assim mesmo tem benefício? Quer dizer, mesmo que eu faça individualmente ou eu faça lá na congregação, será que tem benefício, né? Então, a pessoa não está envolvida basicamente com religiosidade, ela está envolvida com uma técnica, né? Sei lá, mas pode ser espiritualidade, não sei, tem que avaliar, né? Nem sempre ela está nas tradições mesmo, daquela técnica, daquela comunidade. No caso da saúde física, então, o que nós falamos aí é prioridades de pesquisa para saúde mental. E agora, quais são as pesquisas que trazem prioridades para a saúde física? Então, vias fisiológicas relacionadas ao estresse, patologias relacionadas ao estresse, distúrbios neurológicos, distúrbios do sistema imunológico, distúrbios relacionados ao estilo de vida, deficiência física e dor crônica, processo de envelhecimento, transmissão genética e epigenética de doenças entre pai e filho nas gerações, interações com tratamentos convencionais e programa de detecção e prevenção de doenças baseadas na fé. Então, agora ele propõe o que a gente pode estudar com relação à área de saúde física. Então, com relação às vias fisiológicas relacionadas ao estresse, ele diz que a gente pode determinar indicadores.
Então, pode determinar, por exemplo, quais são os indicadores nas funções imunológicas: atividade de células killer, proliferação de linfócitos T, número do linfócitos T, níveis de citocinas anti-inflamatórias, pró-inflamatórias, em estudos transversais e prospectivos. Também nas funções neuroendócrinas, que alteram o sistema imunológico, também pode-se medir a vários determinantes que poderiam avaliar. Por exemplo, pode-se avaliar hormônios do estresse, cortisol, epinefrina, noradrenalina, hormônio do crescimento, prolactina, neurotransmissores como serotonina e dopamina, também em estudos transversais, prospectivos e experimentais. Continuando ainda, porque ele dá bastante ideia sobre isso, estudar as relações entre ARS e marcadores fisiológicos. Por exemplo, na proteína C reativa, agora que eu falei, o Sérgio saiu, que toda essa parte aqui de função na área cardíaca. Então, preditor de doença arterial coronariana, função endotelial, que é um preditor de doenças cardiovasculares, função cardíaca, reatividade da pressão arterial, que leva a infarto, por exemplo, né? Avaliar a espessura de artéria carótida, que prediz acidentes vasculares. Então, tudo isso poderia ser estudado com o envolvimento de pessoas na religiosidade e espiritualidade. Então, os resultados dos estudos poderiam ajudar a explicar por que as doenças cardiovasculares são menos comuns entre aqueles que são mais religiosos e uso, né, da espiritualidade. Com relação ainda às vias fisiológicas, então, examinar alterações fisiológicas durante as atividades realizadas no ambiente de grupo, durante serviços religiosos. Então, achei interessante aqui que ele coloca, existe, por exemplo, uma avaliação da meditação e vários aspectos fisiológicos. Mas e com relação à oração, ao canto de hinos religiosos, rituais religiosos, como, por exemplo, na Eucaristia? A gente não tem esse tipo de trabalho, né? E então ele propõe determinar as mesmas alterações fisiológicas em atividades privadas, porque às vezes você está fazendo isso lá na missa, mas você pode estar fazendo oração na sua casa. Você é uma pessoa que comunga normalmente de oração, então será que isso alteraria todos esses determinantes de estresse, né? Estudar alterações fisiológicas que ocorrem com atos de altruísmo ou atos voluntários espiritualmente inspirados. Sabe-se muito pouco sobre as mudanças na função imune, endócrina e cardiovascular que ocorrem como resultado de tais atividades, especialmente quando inspiradas por motivação. Então ele acha que é um método que dá para fazer, porque pode se aplicar métodos não invasivos também aqui. Patologias relacionadas ao estresse. Então, o que a ARS pode ajudar com relação a isso? Então, doenças mais incapacitantes e mortais que afetam a humanidade, seria de grande valia avaliar se a religiosidade e espiritualidade pode alterar isso. Então, doenças cardiovasculares, aí a gente tem inúmeras, alguns tipos de câncer, por exemplo, de mama, distúrbios músculo-esqueléticos relacionados à inflamação, como, por exemplo, a fibromialgia, distúrbios gastrointestinais, também são doenças causadas por estresse. Então, os ensaios clínicos são tomados mais a sério que os relatórios de estudos observacionais. Por que ele diz isso? Porque existem já estudos que evidenciam uma melhora, porém, eles são mais observacionais do que realmente estudos com relatórios, com ensaios clínicos, então ele acha que isso é necessário. Patologias neurológicas. Então, há evidências crescentes de estudos prospectivos de corte que o envolvimento da ARS pode reduzir a progressão de doenças neurológicas como Alzheimer. Isso é extremamente importante. Ele pontua lá por exemplo, artigo importante, né? Estresse psicológico e depressão contribuem para a progressão de doenças neurológicas. Então, se a gente já trabalhar com depressão, de repente reduz isso, né? Avaliar sobre o aspecto de depressão.
E comenta muito que o custo a longo prazo para cuidar de distúrbio neurológico progressivo, a falta de tratamento curativo, porque não temos tratamento que cure essas patologias, retarda o início ou retarda a progressão, quer dizer, a ARS pode retardar o início ou a progressão desses transtornos que ele considera de alta prioridade. Então, se talvez ele tivesse que começar uma pesquisa, ele se preocupou bastante com essa parte aqui. Transtorno do sistema imunológico, a gente tem vários, artrite, psoríase, lúpus, HIV, AIDS, doenças autoimunes também, né? Então, ao reduzir os níveis de estresse, o envolvimento com religiosidade, espiritualidade, pode ajudar a equilibrar as funções imunológicas? Transtornos relacionados ao estilo de vida, então tem vários artigos já comentando sobre isso. Então, estudos prospectivos mostram que a atenção às escolhas de estilo de vida e aos comportamentos de saúde pode reduzir a mortalidade em mais de 50%. Então, ele diz que em alguns estudos pode-se adicionar pelo menos 14 anos para uma vida útil. Então, tem vários estudos, são vários artigos publicados já. Então, as doenças afetadas pelo estilo de vida incluem doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, que a gente já conhece várias aí, né? Câncer, gastrointestinal, pulmonar. Então, uma vez que existe uma relação forte, consistente entre a ARS e escolha do estilo de vida, também deve ter uma relação entre a ARS e as condições de saúde, afetadas por essa escolha do estilo de vida. Então, uma outra área importante. Deficiência física e dor crônica. Então, existem várias patologias que a pessoa apresenta isso, e há evidências preliminares de que o envolvimento com religiosidade e espiritualidade promove atitudes mais esperançosas e otimistas, que pode influenciar a percepção da incapacidade e a motivação para a recuperação. Uma outra, ele apresenta um artigo aí nas referências dele. Fatores relacionados ainda à deficiência física e dor crônica. Também são necessários estudos sobre os efeitos do envolvimento RS nas percepções de dor crônica. Então, já existem algumas indicações, mas são poucos estudos. Então, é uma área muito, extremamente importante. No processo de envelhecimento, ele comenta várias coisas, tem vários artigos relacionados, e existe evidência já de que a fisiologia daqueles que são altamente religiosos comporta-se de uma maneira mais parecida com a fisiologia de pessoas mais jovens. E isso por determinação de níveis de citocinas, de reatividade cardiovascular, esses trabalhos já foram publicados. Então, há uma grande quantidade de pesquisas que indicam que o envolvimento religioso está associado a maior longevidade. Então, esses achados sugerem que a ARS pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento. Então, a base para isso seria a relação conhecida entre o estresse psicológico e o envelhecimento celular. E já tem vários autores publicando sobre isso. Portanto, tudo que reduz os níveis de estresse e aumenta o suporte social pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento. Também a parte genética e epigenética. Então, a gente já sabe, né, que em alguns casos, acho que esse é mais comentado, o polimorfismo do gene transportador de serotonina, que leva a muitas pessoas terem uma depressão, né, ou de uma maneira mais marcante. Isso já está bem comentado na literatura. Então, será que o envolvimento com a ARS pode reduzir isso, ou pelo menos alterar ou dificultar a depressão que aparece, mesmo que a pessoa tenha já um componente físico, né, para isso? Então, essa é a ideia. A outra coisa seria com relação à epigenética. Então, situações em que aparecem um problema devido ao meio ambiente, quer dizer, o aspecto epigenético, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, doença de Alzheimer, será que o envolvimento com a religiosidade, espiritualidade, pode atrasar ou dificultar o aparecimento dessas doenças, né? Mesmo que a pessoa geneticamente seja predisposta?
Também é necessária investigação sobre os fatores que influenciam a transmissão de doenças entre pais e filhos. Então, achei interessante aqui que ele comenta, mesmo que o pai já tenha uma genética que favorece algumas condições patológicas, o fato dele reduzir o estresse, reduzir depressão, pode ajudar a prevenir a transmissão desse distúrbio ou atrasar a sua expressão com relação ao filho, né, aos filhos, à família. Então, embora existam algumas pesquisas sobre depressão sugerindo essa possibilidade, nenhum estudo examinou os efeitos da ARS na transmissão de doenças físicas entre as gerações. Então, interações com tratamento convencionais, aqui eu achei interessante que o quanto o envolvimento com a religiosidade, espiritualidade, pode alterar ou melhorar, digamos, a eficácia de medicamentos, mais diferentes grupos possíveis, não só medicamentos, ele colocou lá angioplastia, terapinagênicas, né? Será que isso poderia responder melhor a esses tratamentos e essas respostas durante mais tempo? Então, estudos preliminares também sugerem que o envolvimento ARS pode influenciar as respostas à quimioterapia e reduzir efeitos colaterais de quimioterapia. Isso já tem, esses estudos. Interações com tratamentos convencionais, continuando, há um tremendo potencial, achei bem aqui, está bem pontual, né? Para estudos com base na fisiologia da cicatrização de feridas. Então, as alterações relacionadas ao estresse na função imune são conhecidas diminuir a cicatrização, dificultar a cicatrização. Então, se você reduz o estresse, será que você não melhora essa questão com relação à cicatrização? É a ideia, né? Também o impacto da ARS nos resultados após cirurgia cardíaca, já foram relatados benefícios. Porém, esses ressaltam ainda a necessidade de pesquisas futuras nessa área. Então, na área de cirurgia cardíaca, já tem alguma coisa, mas precisa de muito mais estudos, com um impacto positivo, né? Programas de detecção e prevenção de doenças baseados na fé. Então, é necessária uma investigação com programas de detecção e prevenção. Então, a ideia aqui, ele comenta uma coisa interessante. Será que em comunidades, congregações, igrejas, se houvesse lá uma preocupação em avaliar ou indicar de alguma maneira, estabelecer programas que possam avaliar os seus participantes, o quanto essa pessoa está se cuidando para diabetes, o quanto essa pessoa fez os exames necessários com relação ao Papa Nicolau ou com relação ao câncer de próstata, ou seja, programas que poderiam ser desenvolvidos na própria comunidade, que ele chama de comunidade de fé, né? Então, tais ministérios podem melhorar a detecção de doenças, aumentar a conformidade com os tratamentos médicos, prevenir hospitalização ou colocação de cuidados prolongados. Então, acho que é uma coisa boa, né? Acho que ele fala até que muitas igrejas, congregações já têm alguma coisa, mas não tem nada estatístico, nada medido, né? Quando a pessoa participa de um local desse, será que realmente ela melhora, né? Ou seja, reduz tanta incidência desses tipos de doenças, né? Também é necessária investigação sobre etnia, idade, educação, nível de renda, uma série, e o efeito que os programas de fé têm na seletividade das doenças, porque ele diz que tem um viés forte aqui. Se a pessoa já tem um certo padrão, ela vai se cuidar. Isso aí teríamos que separar com relação ao envolvimento dela. Será que é com relação ao envolvimento com a religiosidade e espiritualidade, ou porque ela já tem outro padrão de conhecimento, né? Os programas de educação e saúde dentro das congregações também têm um papel importante em dietas saudáveis, exercícios, perda de peso, conformidade com a medicação, realmente o uso do medicamento, né? Adesão a outros tratamentos. Então, tudo isso, se os ministérios de saúde dentro das comunidades de fé pudessem atuar, isso teria que ser pontuado estatisticamente, né? Ou seja, pesquisa mesmo. E aí a gente tem a utilização do serviço de saúde.
Então, o uso da sala de emergência, reabilitação, hospitalização aguda, hospitalização de longa duração, cuidados no final da vida. Gente, eu pus ali hospício, porque a tradução foi essa. Aqui no Brasil a gente acha que não usa tanto essa palavra, né? Deveria ser. Sim, mas assim, eu acho que é hospital de cuidados, né? Se tem uma tradução em português aqui. Não A sei. gente costuma usar hospice. Hospice mesmo. Atendimento ambulatorial, uso de medicação. Então, comentando um pouquinho aí, o Medicare, aquilo que a gente estava comentando já hoje, né? Então, pessoas que estão vivendo maior tempo, claro que vão ter grandes problemas, podem ter grandes problemas de saúde. Então, o aumento dos custos com os cuidados de saúde representa um problema doméstico lá nos Estados Unidos, mas que no mundo inteiro, né? E se nada for feito, essas instituições aí de saúde não vai ter como dar conta. A gente já está tendo vários problemas, né? E ele calcula que lá nos Estados Unidos vai haver um aumento de 4% do produto interno bruto para 20% do orçamento, né? Então, reduzir os custos de cuidado de saúde é uma das áreas de maior prioridade que os pesquisadores envolvidos com religiosidade e espiritualidade devem se concentrar. Nas salas de emergência, ele diz, olha, sala de emergência é caro, né? Muitas pessoas que vão para lá está relacionado, ou porque não tem mesmo nenhum plano de saúde, pensando aqui no Brasil, né? Ou está envolvido, por exemplo, com acidentes automobilísticos, traumas, criminalidade, e que tudo isso é muito caro. Então, o envolvimento da religiosidade, da espiritualidade, pode afetar escolhas de estilo de vida? Quer dizer, isso é um aspecto importante que ele propõe. E uma coisa, aí ele vai falando um pouquinho, por exemplo, na área de sala de emergência. Poderia ter lá mesmo um pessoal treinado com relação à religiosidade, espiritualidade, e poderia fazer algum trabalho ali com aqueles pacientes? Ao mesmo tempo, ele fala, se não o envolvimento lá, o envolvimento anterior com a religiosidade, espiritualidade, pode reduzir pessoas na sala de emergência. É uma das propostas que ele tem. Deixa eu continuar aqui pela minha tabela, eu vou lembrando. Na reabilitação. Então, já existem alguns trabalhos que comentam sobre isso. A reabilitação, em vários aspectos, pode melhorar e ser mais rápida com o envolvimento com religiosidade e espiritualidade. Já existem algumas coisas sobre isso. Hospitalização, tanto a longo prazo como a hospitalização aguda, que custa muito caro. O quanto esse trabalho que poderia ser feito poderia reduzir isso. Então, ele também tem já alguns artigos relacionados com isso. E uma coisa que ele fala de cuidados no final da vida, ele comenta muito sobre, é claro, uma grande importância aí do envolvimento religioso, espiritual, tanto para o paciente como quem está cuidando, né? E como a pessoa entende esse momento da vida. E a partir disso ela pode piorar ou não. Inclusive, às vezes, ela até tenta, quando a pessoa tem esse envolvimento, ela tenta outros recursos, ou ela tem uma maneira mais otimista, entre aspas, de conviver com esse momento, né? Então, fala bastante sobre isso. E o uso de medicação. Porque se a pessoa melhora em vários aspectos, então quer dizer que vai diminuir também o uso de medicamentos. Aí ele pontua lá vários tipos de medicamentos, tranquilizantes, né, e outros medicamentos para dor, vários aspectos com relação a isso. Daí ele começa a falar das aplicações clínicas. Então, das aplicações clínicas, uma das coisas que ele fala é a tomada da história espiritual. Quem pode fazer isso? O médico, o enfermeiro, o assistente social.
Então, seria incluir na anamnese essa tomada com relação ao paciente, se ele já é envolvido com isso, se ele não é. A gente teve até a palestra semana passada que comentou sobre isso, a médica comentou que às vezes ela pergunta ao paciente se ele tem no envolvimento, mas para ela também não sabe o que fazer com essa informação, o que isso vai mudar o aspecto que ela tem que clinicamente tratar o paciente, né? Então, aí ele faz várias perguntas. Quem deveria fazer esse tipo de anamnese? E vai mais longe. Os profissionais estão preparados para isso? Eles estão treinados para isso? A gente pode inserir isso no currículo deles? Em que momento do currículo? Economicamente, vale a pena inserir isso na carreira de médico? Tal? Então, essas questões. Porque, em seguida, ele fala de intervenções de capelão. Então, ele fala que muitos hospitais têm o capelão, né? E o capelão faz esse papel com a família e com o paciente. Mas que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito pouco hospital que oferece essa possibilidade. Até ele põe uma proporção numérica, um capelão para quantos pacientes? A não ser um hospital que já é da área religiosa mesmo, que já tem isso. Né? Obrigada. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa importante. Por exemplo, eles têm uma comissão para avaliar, organizar uma comissão para o credenciamento de organizações hospitalares que encoraja a realização de que o médico ou alguém faça essa anamnese espiritual. Então, tem um trabalho, que é dele mesmo, né, do Cone, publicado sobre isso. Né? E também que os próprios médicos encorajem que seus pacientes tenham esse envolvimento, a maioria dos médicos. Né? Então, tomando a história espiritual, faz diferença nos resultados do paciente se um médico, uma enfermeira ou um capelão fizer a história espiritual? Será que o capelão está mais preparado e vai fazer a coisa mais corretamente, né? Essa é uma pergunta. Então, ele tem várias questões relacionadas com isso. Como o paciente aceita essas perguntas? Tem influência? Qual profissional de saúde faz as perguntas? Que efeitos essas atividades têm no relacionamento clínico-paciente? Como essas atividades podem afetar a satisfação com o cuidado dos pacientes e a perspectiva do profissional de saúde? Terá que ter algum efeito sobre a saúde mental? Como uma história espiritual pode influenciar a saúde física? Qual a relação custo-benefício do profissional que vai fazer essa anamnese? Então, abordando questões espirituais, ele considera de custo baixo e que poderia ser feito com mais facilidade, esse tipo de pesquisa. Né? Deixa eu ver. Isso eu achei interessante. Algumas perguntas assim, os pacientes querem isso? Quer dizer, querem que seja, eles têm querem ser abordados quanto à sua espiritualidade e religiosidade? Como isso pode afetar o relacionamento do clínico-paciente? Como esses comportamentos podem influenciar a capacidade dos pacientes para lidar com a doença ou afetar os resultados de sua saúde física? Quase nada se sabe sobre isso. A intervenção do capelão, como eu pontuei, ainda tem muito pouco capelão para tanto paciente, né? Mas ele propõe também que pode ser feito com outros, até visitantes ou outras pessoas da sua congregação religiosa. Não precisaria ser só um capelão, mas quer dizer, acho que a preocupação é o que o hospital tem para oferecer sobre isso. Ou, por exemplo, em caso de repouso, e que não tem, basicamente. O que existe em caso de repouso, pelo menos nos Estados Unidos, né, para oferecer com relação a isso. Intervenção então já foi. Voluntários religiosos é o que eu comentei. Ok, então é urgente pesquisar sobre quem está abordando as necessidades espirituais em casas de idosos, onde geralmente não há capelões. Quem está fazendo isso ou não é feito, né? E uma coisa que ele fala que é de extrema importância é efeitos da atmosfera religiosa.
Primeiro ele pergunta o que seria isso, né? Você está envolvido no ambiente que sente essa atmosfera religiosa. O que é a atmosfera religiosa? Quais são os componentes disso? É uma atmosfera religiosa, espiritual e hospital ou lar de idosos faz a diferença? Isso afeta a satisfação dos pacientes ou familiares? Isso pode afetar a saúde física? Então ele diz que é necessário, não tem nenhum estudo sistematizado ainda sobre o tema. E o treinamento, quem poderia fazer, como é que vai treinar um profissional para isso? Porque não tem essa preocupação em nenhuma carreira, a não ser quem já é da teologia mesmo. Né? Bom, então, falamos todos assim, a proposta dele com relação a estudos de alta prioridade, que ele considera na área de saúde mental, saúde física, utilizar os serviços hospitalares e tudo mais. Agora, estudos de baixa prioridade que são aqueles estudos que já foram desenvolvidos e que a gente já sabe, então ele fala, não vai aplicar nisso que não vai valer a pena. Por exemplo, estudos transversais sobre RS e emoções positivas, principalmente associações cristãs, já foram feitos. Agora, pode até ser viável em populações não cristãs. Né? Estudos transversais sobre sintomas depressivos ou ansiedade são de menor prioridade, porque a necessidade atual de estudos longitudinais e com ensaios clínicos. Estudos transversais sobre sintomas depressivos ou ansiedade também são de menor prioridade. Repeti, desculpa. E uma outra coisa também, intercessão através de oração, duplo cego. Então a pessoa não sabe que está tendo oração para ela, né? E o outro que está... Falou que isso também não tem como comprovar. Já tiveram estudos sobre isso e fica um beco sem saída porque não tem evidências científicas do fato. Né? Estudos também com sobrenatural, paranormal, também não tem como você associar isso a conhecimentos científicos. E a outra coisa que é a colaboração. Não dá para desenvolver estudos nessa área, ele não é que não dá, ele não sugere, né, orienta nesse sentido de você desenvolver pontualmente sozinho. O interessante é fazer numa equipe grande, multidisciplinar, porque são vários arestas e você vai ter mais resultados. Né? Então ele propõe que haja uma equipe, ou seja, colaboradores no processo. E aí ele trabalha mais isso em outros capítulos. Também estudos qualitativos de grande importância, mas sempre que puder associar a estudos quantitativos, porque tem é melhor visto na população científica, né? Então ele propõe isso. Então a pesquisa RS requer colaboração de cientistas, médicos, biólogos, cientistas comportamentais, sociais e especialistas em religião e teologia também. Bom, então agora resumindo, é isso. O que ele propõe? Estudos de alta prioridade, alta remuneração com impacto na saúde pública. Distúrbios comuns influenciados por fatores psicossociais e comportamentais, quer dizer, aqueles mais comuns que podem levar à incapacidade, né, da pessoa, do trabalhador, como em adolescentes e crianças, que vai ser o futuro adulto. Detecção de doenças e promoção da saúde nas comunidades, como a gente comentou, né, dentro da congregação. Utilização do serviço de saúde. Aprender como as necessidades RS podem ser abordadas na prática clínica, quer dizer, como fazer essa história, essa anamnese. E uma coisa que ele também esqueci de comentar, é que nesses ensaios clínicos com medicamentos, ele falou que muita coisa o governo paga para fazer isso. A gente só teria que associar o envolvimento RS daquela população estudada, ou as indústrias farmacêuticas pagam. Então, ele acha que poderia diminuir bastante os custos aí. Acho que é isso. E aí, o que a gente já foi comentando ao longo. Então, a importância de saber se e como o envolvimento RS afeta a saúde. Né? E algumas coisas que ele acha que não deve. Oração intercessória, no estudo duplo cego, isso não vai levar, não vai ter uma avaliação científica do fato.
Então, isso que ele coloca é a proposta que ele faz, Koenig, o que ele acha que é importante. Mas não necessariamente isso se aplica à nossa realidade, então a gente precisa fazer uma leitura e tropicalizar esse capítulo, né? Mas eu acho que é uma reflexão bastante importante para a gente saber também aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso papel nesse mundo todo do estudo da religiosidade e espiritualidade. Claro que quanto mais dinheiro, financiamento você tiver, melhor você tem condição de fazer pesquisas de melhor qualidade. Mas, qual que é a nossa realidade, né? Então, eu acho que é importante a gente evitar estudos também que a gente chama me too, né? Quer dizer, eu também. Você repetir coisas que já foram faladas. Existe a necessidade de repetir as coisas para a nossa realidade. Então, sempre que a gente for fazer um estudo, a gente tem que ver ou pensar se a gente quer contribuir mais para o ambiente local ou se a gente quer fazer alguma mudança também no conhecimento global. Então, isso que ele coloca aqui tem a ver com as pesquisas que são, na maioria das vezes, americanas, populações americanas ou europeias, né? Esse capítulo está fora aí da necessidade da África, da América Latina, da Ásia, que tem outra necessidade, outra forma de envolvimento religioso. Ele pontua sempre essa questão do custo, né? Então, a gente vive hoje na ciência, aquilo que tiver efeito no custo, em diminuir gastos, vai ter sempre um grande apelo. E tem várias evidências de que a religiosidade pode diminuir realmente esses custos. Então, esse é um bom caminho, né? Entender e mapear na nossa realidade como isso pode acontecer, né? Talvez para sensibilizar outras agências e outros pesquisadores, falar sobre custos até nos projetos é sempre interessante, né? Gasta-se tanto, diminui-se tanto, então isso sensibiliza mais. Então, a gente fazendo essa reflexão de qual que é o nosso lugar, a gente pode ter desde uma atitude mais, vamos dizer, maníaca, né, ou messiânica, de querer fazer coisas muito grandes, o que não é ruim, porque as coisas muito grandes e importantes só foram feitas por pessoas corajosas, né? Mas a gente tem que ter os pés no chão e saber quais são os recursos, então, que a gente vai ter que ter para fazer alguma diferença na evidência de tratamento para alguma doença. E só lembrando para vocês, né, como é que se define o que é uma linha de conduta para uma doença? Normalmente, se baseia em estudos com nível de evidência, que é uma pesquisa randomizada com uma série de critérios. Então, o nível de evidência A, o melhor nível de evidência, normalmente são 2 estudos, aquele RCT, né, que é o estudo clínico randomizado. São 2 estudos desses com tudo bonitinho, perfeito na sua metodologia. Se alguma doença responde a algum tratamento com essa questão, com esse critério definido, aquele tratamento passa a ser, então, linha de conduta, quer dizer, todo mundo passa a utilizar aquilo, né, independente de achar que funciona ou não. Quer dizer, o estudo clínico traz esse benefício. Então, realmente, é outro nível de mudança no pensamento e nas condutas, e atinge-se muito mais pessoas quando a gente consegue fazer um estudo clínico. É muito mais difícil, muito mais caro, mas, sem dúvida, que vale a pena o esforço, né? A outra questão que eu queria colocar para vocês, voltando um pouco na parte da metodologia, ele coloca muito o desenho transversal, que é tirar uma fotografia de uma população, e aí a gente vê estudos, por exemplo, mostrando que pessoas que rezam muito têm scores maiores
de impacto das doenças, né? Então você fala, bom, quanto mais reza, pior é a doença? Não, a leitura é que a pessoa está muito doente, ela está recrutando aquele recurso da reza, da prece, para melhorar o seu quadro. Então, quando você faz uma foto daquele instante, você diz, o cara reza todo dia, porque ele está pior e está muito mal. Então, você pode criar falsas relações. Então, o que ele salienta muito, no capítulo que a Magali comentou, é que é importante se fazer um estudo prospectivo. Então você pega uma turma e depois avalia ela após um tempo, e aí você vê a influência daqueles que rezaram muito, rezaram pouco, e se eles melhoraram ou não, né? Isso tem muito mais peso, e a gente tem que ter cuidado em todo tipo de informação que é transversal. A gente pode estar vendo conexões onde não existem, né? Aí, outra questão importante, né, a gente já sabe que a religiosidade, a espiritualidade, nas suas mais variadas formas de expressão, nas crenças, práticas ou experiências espirituais, tem uma influência importante na saúde física, mental, social, ponto. Já sabemos isso. Como é que faz, então, para aquela pessoa que tem um problema e que não tem já esse recurso adquirido, como é que faz para ela usar esse remédio, esse tratamento, né? Então esse é o grande desafio do momento em pesquisas nessa área, né? Então é fácil você dizer que numa comunidade de espíritas que estão tomando passe, eles estão melhorando das depressões. É mais fácil dizer isso. É importante, acho que nunca nem foi feito isso. Mas, aí você mostrou, o passe espírita melhora a depressão. Legal. E os outros, todas as pessoas que não acreditam em nada relacionado ao espiritismo. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir universalizar as práticas, maior vai ser a influência. Mas, de novo, qual é o nosso espaço, né? A gente tem que tropicalizar essa agenda de pesquisa, e tem coisas aqui no Brasil que são únicas. Então, se a gente não estudar no Brasil o espiritismo, não vai ser em Angola, né? Não vai ser em lugar nenhum. Então, assim, para avançar essa questão de pesquisa, tem que ser aqui no Brasil, né? Então, a gente tem meio que essa responsabilidade. Estudos em judaísmo, tem tantos outros locais, né? Não que seja errado, acho que é interessante também, né? Até porque pode ser que o judaísmo aqui tenha alguma coisa diferente. Mas o que é de fato singular aqui no Brasil que só a gente poderia estudar e que nenhum lugar do mundo estudaria, né? Então a gente tem que pensar nisso. As experiências dos índios com ayahuasca, por exemplo, ou é aqui ou é no Peru, ou na Bolívia talvez, mas esse tipo de coisa é bem brasileiro. Espiritismo é bem brasileiro. E outro sincretismo afro, as religiões afro, enfim, a gente tem que olhar para isso também, né? E não ficar preso em coisas ou tentando repetir coisas que os americanos ou europeus já fizeram, né? Realmente pode ser que um passo ainda, né, de maturidade da pesquisa ou da construção de uma instituição, alguma coisa mais básica seja importante, sim, ser feita, né? E cada doença ou cada área que vocês forem estudar, vocês precisam ver qual que é a agenda daquela área. Por exemplo, o Borges estudando transtornos alimentares. Falta um bom estudo de correlação transversal em transtornos alimentares. Ainda falta. É uma coisa pouco estudada. O ideal seria, depois de um transversal, acompanhar as populações ou fazer o estudo clínico, né? Mas a realidade do momento nos transtornos alimentares é ainda de fazer um estudo que você está se propondo a fazer. Então, aí por último, né,
a gente precisa ter cautela também em algumas falas do Koenig, esse negócio de dead end, de caminho, né, de beco sem saída, né? Por exemplo, existem pesquisadores sérios na área que são totalmente frontalmente contra essa ideia dele. O Alexander, por exemplo, acha que prece intercessória não terminou ainda, e fenômenos, aquilo que ele fala, que tudo que for sobrenatural, essa ideia de estudar energia, ou a transferência de energias, isso para ele não tem porquê, né? Mas isso pode fazer sentido em outras culturas, em outras situações. A gente não tem que seguir totalmente como se isso fosse, né, a gente não pode ser ortodoxo também, não pode ser, tem que olhar com crítica as coisas, né? E as perguntas e também as respostas vão aparecendo ao longo dos questionamentos, né? Trabalhar nessa área é bastante difícil, desafiador, não só porque as variáveis não são numéricas, tipo glicose, pressão arterial, dependem de uma definição do que é uma coisa, do que é outra, e aí dependendo dos termos que a gente usa, né? Então, quando se fala em espiritualidade para alguém da ciência, você está se referindo a quê? A existência do espírito, a práticas de crenças, quer dizer, é sempre bom, ao abordar esse tema, falar sobre qual é a definição, né? E existem maneiras mais suaves de entrar na área científica sem utilizar as palavras que podem causar mais estranhamento. Então, você vai falar sobre fé, você quer estudar a fé, vai escrever um projeto, ok, se tem um ambiente favorável, tudo bem, mas se não, põe o otimismo, que é um termo fácil, de aceitação fácil, né, na pesquisa. Você vai trabalhar sobre, vai estudar a espiritualidade, a religiosidade, né? Existe alguma outra maneira, existe algum outro vocabulário que você pode utilizar para não ser reprovado logo na olhada do título? Isso para submissão de pesquisas, né? E tentando entender quem são os julgadores dos nossos projetos, né? Então precisa ter um cuidado, não é timidez ou recolhimento, mas existe um trânsito científico, né? E quanto mais difícil a gente formular, quanto mais desafiador for o tema, né, mais dificuldades a gente vai ter nesse processo. Então, eu acho que se é possível, coloque a terminologia necessária, sim, mas numa submissão ou até numa escrita de artigo, talvez a forma de vender, de colocar a informação possa ser mais fácil, com um cuidado especial nessa terminologia, né? Dúvidas? Queria te perguntar duas coisas. Uma que eu tenho, às vezes, muita dúvida quando você fala tropicalizar ou abrasileirar esses estudos, porque, assim, os brasileiros são muito crentes num monte de coisa. Então, como a gente fazer, com confiança, vamos dizer assim, um grupo controle? Porque se você vai medir se reza, se tem passe, se toma erva, se um chazinho, não sei o que lá, como que você tem certeza que você consegue um grupo controle que não faz essas práticas ainda que não tem aquele objetivo? E a minha outra pergunta é, se a gente pretende um trabalho científico reconhecido, a gente tem que buscar sempre uma medida disso que a gente está falando, uma vez que a gente está mexendo com o invisível.
Então, quer dizer, eu fico pensando, a teoria do átomo só pôde ser comprovada porque criou-se uma máquina que mais ou menos identificou ou viu a existência dele. Então, necessariamente a gente tinha que fazer um paralelo com medidas sanguíneas, com medidas neurológicas, ou qualquer coisa parecida que me dê uma medição para que eu consiga ter um reconhecimento. Sim. Bom, em relação ao grupo controle que você coloca, depende da intervenção e de que população você está estudando, mas é possível você controlar, ou por anotação de diário, ou por questionários mesmo. Eu acho que é possível, não é tão desafiador. O negócio é que as pessoas fazem muito mesmo, você tem que estabelecer quais são os critérios que você quer para aquilo que você acha que vai ser a intervenção, né? Agora, aí você pergunta sobre ter que ter um número, né? Primeiro, 70% das doenças da humanidade não são mensuráveis por laboratório ou imagem. São doenças que ocorrem e que você faz diagnóstico baseado na informação que o paciente traz. Dor, ansiedade, sono, depressão, esquizofrenia, enfim, tudo quanto é doença de problemas de saúde mental não tem um marcador biológico, tá? Doenças gástricas funcionais, vamos dizer, né? Tem algumas que você tem colonoscopia ou endoscopia como diagnóstico, mas a maioria é a informação que o paciente traz. Então, como você transforma isso em ciência, né? Primeiro, esse conceito de que só existe ciência se tiver número ou se tiver algo palpável, não é verdadeiro. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo não sugere. Sim, né, a pesquisa qualitativa é importante, mas o preceito de que para fazer ciência você tenha que ter uma variável física ou uma imagem ou um número baseado num exame não é uma premissa científica verdadeira, tá? Ok, trabalhar com números em doenças que são baseadas em diagnóstico, em sintomas, existe uma saída que é a construção de escalas. Então, como é que você avalia a qualidade de vida? São perguntas. Você não dosa a qualidade de vida no sangue de ninguém. Você não passa nenhuma máquina e diz quanto está a qualidade de vida da pessoa. Qualidade de vida não é um tema científico? Claro. Né? Depressão. Como é que você avalia a depressão? Com diagnóstico clínico, informação. Né? Não tem nenhuma variável biológica, nenhum marcador para dizer tem depressão, não tem depressão. Você pode querer estudar a influência da depressão nos linfócitos, na pressão arterial, qualquer outra variável, mas você não precisa trazer essa leitura numérica de algo orgânico para que o tema seja mais científico. Tá? Outra coisa, então as escalas, né, a gente utiliza números sim, mas são números baseados em escalas de dor, as escalas de sono, assim, toda a pesquisa em psiquiatria referente às doenças, ela é originada de escalas. Então tudo que se tem de remédio aprovado é feito baseado em escalas. As pesquisas são aprovadas e os remédios são aprovados dessa maneira. Então, não tem nenhum problema quanto a isso. Né? Então, você vai medir a influência da religiosidade na depressão, faz uma escala pré, uma escala pós, enfim, tá tudo certo. Você não tem que colher sangue de ninguém para achar que é mais científico. Entendeu? Agora, se você quiser estudar
o sistema imunológico, ou uma imagem, ou isso ou aquilo, ok, você pode percorrer por essa metodologia, né? Então, outra questão é que a gente costuma não transitar, né, é a construção de uma teoria. Então, um modelo teórico, ele é simplesmente texto. Então, você pode publicar uma pesquisa baseada num modelo teórico. Olha, eu acho que, ou a hipótese que a religiosidade influencia a saúde mental porque existe um efeito XY que está mediando aquilo. E aí você argumenta que o efeito X ocorre dessa maneira, o efeito Y ocorre dessa outra maneira, o efeito X mais Y ocorre de uma terceira maneira. Você não tem número nenhum, você propôs, argumentou a sua teoria e é super válido. Então, existem vários preceitos da fisiologia humana que são baseados em teoria, em como a gente acha que funciona, né? E aí algum indivíduo escreveu isso, as pessoas, olha, é isso mesmo, faz sentido, e começa a repetir. E aí um outro processo é tentar comprovar aquilo de outra maneira, com estudos fisiológicos, com testes de controles, de intervenções, né? Então a gente não precisa, a gente que quer produzir algum conhecimento, a gente não precisa obrigatoriamente ter que trabalhar com números. Eu acho que se trabalhar, sim, tem mais alcance, né? E os números que são originados não precisam ser de variáveis biológicas necessariamente. Eu posso trabalhar com o conceito isolado de religiosidade e espiritualidade? Não necessariamente tem que trabalhar junto. Então, depende, se você quer testar um efeito ou um aspecto específico da religiosidade, você pode, ou da espiritualidade, você pode ter uma ou duas perguntas sobre um aspecto qualquer, mas para você entender a religiosidade e a espiritualidade de uma maneira mais complexa, você tem que analisar a afiliação religiosa, o envolvimento religioso, as práticas religiosas, as crenças, né? Existe um paradigma de observação hoje que o indivíduo é religioso, né? E o indivíduo é espiritual, mas não religioso. Quer dizer, ele dá valor para a espiritualidade, mas não é religioso. Existe muito contrário também, né? Você fica mensurando a religiosidade. Os questionários, e você vê que pessoas, nem sempre aqueles que não saem da sua religião, seja qual for, ele não necessariamente ele sente aquilo que ele está executando, mais um teatro. Isso, aí você vai ter o conceito de religiosidade intrínseca, religiosidade extrínseca, né? Na religiosidade extrínseca você tem a organizacional e a não organizacional. Então você pode fazer a sua prática e a sua experiência através de uma igreja ou de uma religião, ou você pode fazer na sua e fazer aquela prática chamada não organizacional, né? Você pode não ter carteirinha de carimbo de afiliação religiosa e fazer a sua prática, né? E você tem a análise da religiosidade intrínseca, que é aquilo que você considera para você mesmo. Então a Durel, a escala da Duke University, que foi já traduzida validada para o português, ela trabalha esses três conceitos, né? Religiosidade intrínseca, extrínseca e a experiência não organizacional e organizacional. E aí você tem, assim, N outras escalas, a gente vai falar isso depois, e aí você traz um número também. Então, você tem tanto o aspecto qualitativo de você dizer qual é a religião, qual é a afiliação,
E, por exemplo, quantas vezes a pessoa faz tal prática, quantas vezes ela reza por semana. É uma escala numérica, não precisa grandes ciência de foguete para fazer uma pesquisa dessa, né? Eu entrei aqui bem depois, acho que da metade, né? Mas o que me chamou a atenção é que estava a porta entreaberta e esse assunto de religiosidade, espiritualidade. Né? Mas eu vejo falar assim, né, desse tema, outros já surgiram, e a primeira coisa é assim, né, religiosidade, espiritualidade, eu não vejo tirar o conflito do nosso mundo. Né? E isso não foi agora, só no passado, desde que se tem registro de histórias e tudo mais. Né? Então, se fosse assim um tipo de uma panaceia, eu acho que já teria tempo suficiente para ter resolvido, mas não. Ela me falou ali, né, precisa dos números, né, para você, ela citou, né, o átomo foi lá, criou, tem números lá disso. E eu vejo muito mais como uma limitação humana para dar essas respostas, mesmo porque o ser humano está, enfim, inserido numa dimensão. E eu acho que ainda continua essa visão, embora de língua, né, arcaica, ultrapassada, caduca, uma visão antropocêntrica. Porque o homem ele não consegue aceitar, tá, que ele possa ser simplesmente um experimento de um laboratório. Então, aqui o que se faz e as respostas que não se conseguem quantitativas, não foi isso. No passado, quando ela falou lá, também se comentava, existe átomo, só que ninguém conseguia medir, até que um dia foi lá e se mediu. Ou seja, tudo isso que se faz na psiquiatria, do comportamento humano e tudo mais, isso daí existe um código, eles chamar de primordial, que comanda isso. Como vocês falaram, a gente levanta dados estatísticos aqui. E não tem provado até hoje, né, e eu sou contra a palavra que ela falou, né, criou-se uma máquina. Né, para mim não criou, se descobriu, é diferente de criou. Se fosse criar, as coisas que nós conseguimos fazer, o que deveria ter permitido para nós, isso daí já funciona desde o que se tem notícia do proposto início do universo. Então, acho que quando fica essa parte para religiosidade, espiritualidade, né, das pessoas, e você passa por uma... Localizando aqui no Brasil, você passa por uma zona leste, por exemplo, eu vejo o mundo com a Bíblia lá embaixo e tudo mais, mas eu não vejo aqueles problemas resolvidos. E eu não vejo os conflitos, pelo contrário, é mais fácil até você pegar aqui na região de Genópolis pessoas que não sigam religião e estarem livres de problemas do que pessoas da periferia. Só um minutinho. Então eu acho que fica assim muito, lembra do Adorno, do Horkheimer, que essas explicações elas vão daquilo, do mito, tá, para o esclarecimento e o retorno para o mito, né, que chama de dialética do esclarecimento. Maravilha. Muito obrigado pela tua contribuição. Uma questão prática. Eu vou interromper vocês, que a gente está no avançado da hora aqui e a gente tem uma limitação do uso do espaço. A gente não vai resolver todas as questões hoje, é um curso, são várias apresentações, várias aulas, e a gente vai construindo junto isso, né? A ideia central que nós temos aqui é assim, é um processo de treinamento. Está todo mundo em treinamento, tá? E nós não só estamos em treinamento, como temos que ajudar as pessoas a treiná-las para entender isso que a gente está, né, defendendo e sustentando aqui, que é a relação entre saúde, espiritualidade e religiosidade. Então, a aula de hoje eu acho, parabenizo, né, o Mário pelo curso e as apresentações, porque a ideia é essa, é ofertar para vocês, para todos nós, uma enorme gama de possibilidades de pegar isso, né? Como foi dito aí, a gente tem o cérebro humano, ele tem uma captação e ele experiencia de uma forma holística tudo isso. Só que a ciência ela tem que fazer recortes. Então, quando a gente apresenta uma série de possibilidades assim, a ideia central que está por trás disso é isso. Vocês escolham aquilo que vocês querem pesquisar e ver a relação, se tem nexo causal, qual é o mecanismo,
se é um fator preditivo. A ideia central é essa. Né? Então você escolhe, eu quero estudar só espiritualidade, eu quero estudar só essa denominação religiosa, eu quero estudar só... Coloca lá o conceito do que você quer estudar, o que você quer relacionar, e aí a gente vai fazendo esse processo. O Mário apresentou de A a Z, né, que é o gold standard. Né? A gente não precisa começar por ali. A gente pode começar com relatos de casos e construindo todo um conhecimento. O importante é isso. Né? Aqui foi falado recursos, treinamento e programa sustentável. Aqui se constitui isso, um programa que vai sustentar essa construção desse conhecimento que mostra essa evidência. Muito obrigado à presença de todos e até a próxima. Pessoal, Maria José quer dar um recadinho. Deixa eu só dar um aviso rápido, que é o seguinte.